Imagine por um instante. O próprio Deus Todo-Poderoso aparece para você em um sonho e lhe faz a pergunta mais incrível de todas. Peça-me o que quiser e eu lhe darei. O que você pediria? Pense com sinceridade. Talvez você pedisse o fim de todos os seus problemas financeiros, uma saúde perfeita para você e sua família, o sucesso em sua carreira, ou talvez a derrota de todos os seus inimigos. São pedidos bons e compreensíveis. Mas a Bíblia nos conta a história de um jovem rei chamado Salomão, que recebeu exatamente esta oferta de Deus. E a resposta dele foi tão surpreendente, tão diferente do que a maioria de nós pediria, que ela não apenas agradou a Deus, mas fez com que Deus lhe desse muito mais do que ele sonhava em ter. Salomão não pediu riquezas, vida longa ou poder. Ele fez um pedido simples e humilde. Ele disse: Dá, pois, ao teu servo um coração que saiba discernir, para que eu possa governar o teu povo e distinguir entre o bem e o mal. A Bíblia diz que essa oração agradou ao Senhor. Deus ficou tão feliz com o pedido de Salomão que não focava em si mesmo, mas em servir bem ao povo e em honrar a Deus, que lhe deu não apenas a sabedoria que ele pediu, mas também riquezas e honra como nenhum outro rei teve. Esta história nos revela um segredo poderoso. Há um tipo de oração que toca o coração de Deus de uma maneira especial. Vamos orar. Ó Senhor, meu Deus e Pai de toda a sabedoria, eu me aproximo de Ti hoje inspirado por esta história poderosa. Antes de Te apresentar qualquer pedido, qualquer desejo ou qualquer necessidade, eu quero primeiro Te pedir perdão. Perdoa-me, Pai, pelas inúmeras vezes em que as minhas orações foram apenas uma lista de desejos egoístas. Perdoa-me por focar tanto em meus problemas, em minhas faltas e em meus anseios por conforto e facilidade, esquecendo de buscar primeiro o que mais importa para o teu coração. Confesso que, se tu me fizesses a mesma pergunta que fizeste a Salomão, meu primeiro impulso talvez fosse pedir por soluções para as minhas circunstâncias imediatas. Eu reconheço que essa é uma visão pequena, uma visão focada na terra e não no céu. Mas hoje, eu quero aprender contigo. Eu quero que esta oração seja diferente. Eu quero alinhar o meu coração com o teu. Eu não quero apenas receber as tuas bênçãos. Eu quero me tornar o tipo de pessoa que sabe como administrá-las para a tua glória. Por isso eu peço, ensina-me a orar a oração que te agrada. Com um coração honesto, eu confesso a ti os desejos que tantas vezes dominam os meus pensamentos e as minhas orações. Eu confesso que meu coração muitas vezes deseja o que é passageiro: mais segurança financeira, mais reconhecimento pelo meu trabalho, menos dificuldades, mais conforto e a aprovação das pessoas ao meu redor. Eu me preocupo com o futuro, com a saúde, com as contas a pagar. E embora eu saiba que tu te importas com todas essas coisas, eu reconheço que elas não são o principal. Perdoa-me por dar tanto peso e tanta importância ao que é temporário, enquanto negligencio o que é eterno. Perdoa-me por buscar a felicidade nas coisas que o mundo valoriza, em vez de buscar a alegria que só pode ser encontrada em ti e na tua vontade. Hoje eu faço uma escolha consciente de depor esses desejos no teu altar. Eu os entrego a ti, confiando que tu cuidarás de cada um deles. E peço que tu cries em mim um desejo novo e mais profundo. O desejo de ter um coração que te agrada acima de tudo. Hoje, Senhor, inspirado pelo exemplo do teu servo Salomão, eu quero fazer o pedido que mais alegra o teu coração. Antes de pedir por qualquer outra coisa, antes de pedir pela solução de qualquer problema, eu te peço o dom mais precioso, um coração sábio e que saiba discernir. Dá-me, por favor, um coração compreensivo. Uma sabedoria que não vem dos livros deste mundo, não a inteligência que resolve equações, mas a sabedoria que vem do alto, aquela que é primeiramente pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Eu preciso dessa sabedoria para viver. Preciso dela para navegar os desafios da vida, para tomar decisões que te honrem.
para entender a tua palavra e para distinguir o bem do mal, o certo do errado, o bom do melhor. Este é o meu pedido principal hoje, Pai. Enche-me com a tua sabedoria, pois sei que com ela, todas as outras áreas da minha vida encontrarão o seu devido lugar. E eu peço que essa sabedoria se manifeste, em primeiro lugar, nos meus relacionamentos. Dá-me, Senhor, sabedoria para lidar com a minha família, sabedoria para ser um cônjuge amoroso e compreensivo, sabedoria para criar meus filhos no teu caminho, sabendo quando ser firme e quando ser gracioso. Dá-me sabedoria para ser um bom amigo, alguém que saiba ouvir e dar um conselho segundo a tua palavra. Dá-me sabedoria para navegar os desafios do meu trabalho, para lidar com colegas difíceis com graça e para liderar com integridade. Ajuda-me a entender o coração das pessoas, a ver além das aparências e a tratá-las com a mesma compaixão com que tu me tratas. Que a tua sabedoria me impeça de causar feridas com palavras impensadas e me capacite a ser um construtor de pontes, um agente de paz e de reconciliação em todos os meus círculos de convivência. Que meus relacionamentos hoje sejam um reflexo da tua sabedoria em ação. Dá-me também, ó Pai, sabedoria prática para administrar os recursos que tu tens colocado em minhas mãos. Assim como Salomão precisava de sabedoria para governar um reino, eu preciso de sabedoria para governar a minha própria vida. Dá-me sabedoria para administrar o meu tempo. Ajuda-me a investi-lo naquilo que tem valor eterno e a não desperdiçá-lo com o que é trivial e passageiro. Dá-me sabedoria para administrar as minhas finanças. Ensina-me a ser um bom mordomo do dinheiro que tu me dás, a ser diligente, a evitar dívidas desnecessárias, a economizar com prudência e a ser generoso com alegria. Dá-me sabedoria para administrar os meus dons e talentos. Mostra-me como usá-los não para a minha própria exaltação, mas para servir ao teu propósito, para edificar a tua igreja e para abençoar as pessoas. Que cada área da minha vida prática seja um testemunho de uma vida guiada pela tua sabedoria celestial. E que o motivo por trás deste pedido, Senhor, seja puro diante de ti. Que a minha busca por sabedoria não seja para que eu pareça mais inteligente aos olhos dos outros, para que eu tenha mais sucesso em meus empreendimentos ou para que eu possa evitar todos os problemas. Que o motivo principal, a paixão que queima em meu coração, seja o teu louvor. Eu quero viver de uma forma que faça as pessoas olharem para a minha vida e darem glória a ti, o doador de toda a sabedoria. Quero que minhas decisões sábias apontem para a tua orientação. Quero que a paz em meus relacionamentos reflita o teu caráter. Quero que a ordem em minha vida testemunhe da tua boa mão sobre mim. Que o meu maior prazer não seja ser reconhecido como sábio, mas que tu sejas reconhecido como o Deus sábio a quem eu sirvo. Purifica a minha motivação, Pai, e que este meu desejo seja, acima de tudo, para a tua honra e para a expansão do teu reino. Neste processo, eu te peço que purifiques também os meus sonhos e as minhas ambições. Eu coloco cada um dos meus planos futuros no teu altar. Aqueles sonhos que eu acalento, as metas que eu estabeleci, as coisas que eu desejo alcançar. Peço que o teu Espírito Santo examine cada um deles. Se houver algum sonho que nasceu do meu ego, da minha vaidade, ou de um desejo que não está alinhado com a tua vontade, eu peço que tu o removas do meu coração, mesmo que isso doa. E no lugar dele, peço que tu plantes os teus próprios sonhos para mim. Sonhos maiores, melhores e com um propósito eterno. Eu não quero gastar a minha vida construindo algo que tu não me pediste para construir. Eu rendo as minhas ambições a ti. Eu quero sonhar os teus sonhos. Mostra-me o que tu queres fazer em mim e através de mim, e que essa se torne a grande aventura e a única ambição da minha vida. Dá-me, por favor, o discernimento para distinguir não apenas entre o bem e o mal, mas entre o que é bom
e o que é o teu melhor para mim. Muitas vezes, Senhor, eu me deparo com múltiplas opções que parecem boas, vários caminhos que parecem corretos, várias oportunidades que parecem bênçãos. É nessas horas que eu mais preciso da tua sabedoria refinada. Ajuda-me a não me contentar com o bom, se tu tens o excelente reservado para mim. Dá-me a paciência para esperar pela tua direção clara, em vez de me precipitar na primeira oportunidade que parece favorável. Que o meu espírito seja tão conectado ao teu, que eu possa sentir a tua paz, confirmando o caminho certo, e uma santa inquietação me alertando sobre os desvios. Que eu não viva uma vida apenas boa, mas uma vida plenamente alinhada com o centro da tua vontade perfeita e agradável. E ao fazer esta oração, Senhor, eu descanso na tua promessa e no teu caráter. Eu confio em ti. Assim como tu te agradaste da oração de Salomão, e lhe deste não apenas a sabedoria que ele pediu, mas também tudo aquilo que ele não pediu, eu confio na tua generosidade. Eu escolho buscar primeiro o teu reino e a tua justiça e a sabedoria para viver nele. E eu confio que todas as outras coisas, a provisão, a saúde, a paz, a alegria, me serão acrescentadas segundo a tua graça e o teu tempo perfeito. Eu libero a minha ansiedade sobre essas coisas. Eu entrego as minhas preocupações em tuas mãos. Meu foco hoje não está em resolver todos os meus problemas, mas em buscar o coração do Deus que é maior do que todos eles. E nessa busca, eu encontro a minha segurança, a minha provisão e a minha mais profunda paz. Dá-me, Senhor, não apenas um coração sábio, mas um coração que ouve, um coração que se inclina para escutar a tua voz suave e delicada em meio ao barulho do mundo. Ensina-me a praticar a disciplina do silêncio, a calar as minhas próprias vozes interiores e as distrações exteriores para poder ouvir o que tu tens a dizer. E que essa habilidade de ouvir se estenda também ao meu próximo. Livra-me da arrogância de querer sempre falar, de ter sempre a resposta pronta, de dominar as conversas. Dá-me um coração de discípulo que se assenta aos pés dos outros para aprender, para compreender, para ouvir a sua dor e a sua alegria. A verdadeira sabedoria, eu entendo agora, começa com a humildade de reconhecer que não sei tudo e com a disposição de ouvir. Que hoje eu seja conhecido não como alguém que tem muito a dizer, mas como alguém que sabe ouvir verdadeiramente, refletindo o teu caráter de um Deus que se inclina para escutar o clamor do seu povo. E para que eu possa ouvir, eu preciso de humildade. Por isso, peço que me concedas um espírito humilde e ensinável. A tua palavra diz que tu dás graça aos humildes, mas resistes aos soberbos. Eu não quero a tua resistência, Senhor. Eu anseio pela tua graça. Por isso, livra-me da soberba de achar que sou autossuficiente, que as minhas ideias são sempre as melhores e que não preciso de ajuda. Cerca-me de conselheiros sábios, de amigos e irmãos maduros na fé, que possam me orientar, me exortar e me corrigir em amor. E quando eles o fizerem, dá-me a humildade para acatar a correção e a instrução, mesmo que isso fira o meu orgulho. Que eu possa ver o conselho de um irmão fiel como um presente teu, uma manifestação da tua sabedoria através de um vaso humano. Que eu nunca seja teimoso ou fechado para aprender, mas que eu mantenha um coração de aprendiz por toda a minha vida, sempre pronto a ser moldado e ensinado por ti. Peço também por sabedoria na minha comunicação. Um coração sábio se revela através de palavras prudentes. A tua palavra está cheia de conselhos sobre o poder da língua. Ela pode construir ou destruir, abençoar ou amaldiçoar. Hoje eu consagro a minha língua a ti. Que as minhas palavras sejam como maçãs de ouro em salvas de prata, apropriadas, belas e valiosas. Dá-me o discernimento para saber quando falar e, talvez mais importante, quando ficar em silêncio.
Que eu tenha a resposta branda que desvia o furor, em vez da palavra dura que suscita a ira. Ajuda-me a comunicar a verdade, mas sempre em um espírito de amor e de graça. Que eu seja um encorajador, alguém cujas palavras levantam os outros, e não um crítico, cujas palavras esmagam. Que a minha fala hoje seja um reflexo da sabedoria que vem de ti, trazendo vida, cura e edificação para todos os que me ouvirem. Concede-me, Pai, a paciência, que é uma das mais belas virtudes da sabedoria. Eu reconheço que a sabedoria raramente age com pressa. A sabedoria espera, ela pondera, ela analisa, ela não se apressa em julgar ou em decidir. Vivemos em um mundo que exige tudo para ontem, que nos pressiona a sermos impulsivos e reativos. Mas eu peço pela tua natureza em mim. Dá-me a paciência para esperar pelo teu tempo perfeito nas decisões que preciso tomar. Dá-me a paciência para lidar com pessoas difíceis, lembrando-me da imensa paciência que tu tens comigo todos os dias. Dá-me a paciência para perseverar em meio aos processos, entendendo que o caráter e os bons frutos levam tempo para crescer. Que a minha vida não seja marcada pela ansiedade e pela impulsividade da tolice, mas pela tranquilidade e pela firmeza da sabedoria que sabe esperar em ti. Que a tua sabedoria em mim esteja sempre fundamentada em um coração íntegro. De nada adianta, Senhor, ter todo o conhecimento do mundo se o meu coração não for reto diante de ti. A sabedoria sem integridade é apenas astúcia, é manipulação. Eu não quero isso. Eu peço que a minha sabedoria ande de mãos dadas com a honestidade, com a justiça e com a retidão. Que eu seja uma pessoa de palavra, cujo sim é sim e cujo não é não. Que eu nunca use o conhecimento ou a influência para tirar vantagem de outros. Que as minhas decisões, mesmo as mais secretas, possam passar pelo crivo da tua santidade. Que a minha reputação seja a de alguém confiável, alguém em quem se pode acreditar, porque a minha vida é governada não apenas pela inteligência, mas pela integridade que nasce de um profundo temor e amor a ti. E que esta sabedoria seja sempre aquecida pela compaixão. Salomão pediu um coração sábio para poder governar o teu povo com justiça, para cuidar deles. A sabedoria que te agrada não é fria, distante ou apenas intelectual. Ela é uma sabedoria que sente, que se importa, que se compadece. Peço que tu quebres o meu coração pelas coisas que quebram o teu. Dá-me a capacidade de me colocar no lugar do outro, de sentir a sua dor, de me alegrar com a sua alegria. Que a minha sabedoria nunca seja usada para julgar ou condenar, mas para restaurar e para curar. Que eu possa olhar para as pessoas ao meu redor não como problemas a serem resolvidos, mas como almas preciosas a serem amadas. Que o meu coração sábio seja, acima de tudo, um coração parecido com o de Jesus, cheio de graça, de misericórdia e de compaixão por um mundo perdido e ferido. Dá-me também, Senhor, a coragem para agir segundo a tua sabedoria, pois de nada adianta saber o que é certo se eu não tiver a coragem de fazê-lo. Muitas vezes, o caminho da sabedoria é o mais difícil, o menos popular, o que exige mais sacrifício. Pode significar ter uma conversa difícil que eu venho adiando. Pode significar abrir mão de um conforto ou de uma vantagem pessoal. Pode significar ir contra a opinião da maioria. Nesses momentos, eu peço por uma santa ousadia. Que o meu medo da desaprovação dos homens seja muito menor do que o meu desejo de te agradar. Que a minha fé na tua proteção e no teu respaldo seja maior do que o meu medo das consequências. Quando a tua sabedoria me mostrar o caminho, dá-me a força e a coragem para colocar os meus pés nele e caminhar com firmeza, confiando que tu estás comigo. Com este coração que busca sabedoria, eu começo a interceder por aqueles que amo. Peço, Pai, que tu derrames uma porção generosa da tua sabedoria sobre a minha família. Dá sabedoria ao meu cônjuge em suas decisões diárias, em seu trabalho
e em seus relacionamentos. Dá sabedoria aos meus filhos, para que saibam navegar os desafios da escola, das amizades e das pressões do mundo. Que eles aprendam desde cedo a distinguir o bem do mal e a escolher o teu caminho. Dá sabedoria aos meus pais e aos mais velhos da minha família, para que possam desfrutar de seus anos com paz e propósito. Peço que o nosso lar seja uma casa onde a tua sabedoria é valorizada, buscada e praticada. Que nossas conversas sejam sábias, nossas decisões prudentes e nosso amor inteligente. Eu estendo esta oração por sabedoria para a minha comunidade de fé, a minha igreja. Abençoa, Senhor, os líderes da minha igreja com uma sabedoria celestial. Dá sabedoria ao meu pastor para pregar a tua palavra com fidelidade e para pastorear o rebanho com amor e discernimento. Dá sabedoria aos presbíteros, diáconos e conselheiros para que tomem decisões administrativas e espirituais que honrem a ti e edifiquem o corpo de Cristo. Dá sabedoria aos líderes de ministério, professores da escola dominical e líderes de pequenos grupos, para que possam cuidar bem das pessoas que lhes foram confiadas. Que a nossa igreja seja conhecida não por programas ou eventos espetaculares, mas por ser uma comunidade de pessoas sábias, que vivem o Evangelho de forma prática e relevante em nosso tempo. E assim como Salomão, que tinha a responsabilidade sobre uma nação inteira, eu ouso orar por sabedoria para os líderes do meu país e do mundo. Eu levanto diante de ti os governantes, os juízes, os legisladores e todos os que ocupam posições de grande influência. Reconheço que as decisões deles afetam a vida de milhões de pessoas. Por isso, peço que tu intervenhas com a tua sabedoria. Concede-lhes um coração que busque a justiça, que zele pelos pobres e oprimidos e que promova a paz. Livra-os da corrupção, do egoísmo e da busca pelo poder a qualquer custo. Levanta conselheiros sábios e íntegros ao redor deles. E mesmo que eles não te conheçam, eu peço que tu, em tua soberania, dirijas as suas decisões para o cumprimento dos teus propósitos maiores. Que possamos viver em uma nação onde a sabedoria e a justiça floresçam. Entendido. Dando continuidade imediata à nossa oração, com o terceiro bloco de parágrafos. Segue o terceiro bloco, com os parágrafos 21 a 30 da oração sobre o tema Descubra o poder da oração que agradou a Deus. A oração continua. A sabedoria, Senhor, começa em conhecer a Ti, mas também em me conhecer como Tu me vês. Por isso, eu peço que o Teu Santo Espírito ilumine os cantos escuros do meu coração. Dá-me o dom do autoconhecimento. Mostra-me os meus pontos cegos, as áreas onde o meu orgulho me impede de ver a verdade sobre mim mesmo. Revela-me os meus motivos egoístas, as minhas inseguranças escondidas e os medos que muitas vezes dirigem as minhas ações sem que eu perceba. Este não é um pedido fácil, pois sei que a verdade sobre nós mesmos pode ser dolorosa. Mas eu prefiro a dor da tua verdade que cura do que o conforto de uma mentira que me mantém preso. Ajuda-me a me ver com honestidade e humildade, não para que eu me sinta condenado, mas para que eu possa trazer cada falha à tua graça, permitindo que tu me transformes de dentro para fora. Que o conhecimento de mim mesmo me leve sempre a uma dependência maior de ti. E com esse autoconhecimento, peço por sabedoria para governar as minhas próprias emoções. O meu coração é como um mar, que ora está calmo, ora está agitado por tempestades de raiva, de tristeza, de ansiedade ou de medo. Eu não quero ser um escravo das minhas emoções, levado de um lado para o outro por aquilo que eu sinto. Ensina-me a trazer cada sentimento a ti antes de agir. Quando a raiva vier, dá-me a sabedoria para não pecar, para responder com mansidão. Quando a tristeza vier, ajuda-me a encontrar consolo em tua presença, em vez de me afundar no desespero. Quando o medo vier, ensina-me a confrontá-lo com as tuas promessas. Que as minhas emoções sejam um indicador que me leva a buscar a ti, e não o ditador que controla as minhas decisões. Que eu aprenda a viver a partir da verdade da tua palavra,
que é firme e constante, e não a partir da instabilidade dos meus sentimentos. Dá-me, ó Pai, a sabedoria do silêncio. Vivemos em um mundo que valoriza a opinião, a resposta rápida, a interjeição constante. O silêncio nos deixa desconfortáveis. Mas eu sei que no silêncio há um poder imenso. Ensina-me a sabedoria de ficar em silêncio quando não tenho nada de edificante para dizer. Dá-me a graça de ser um ouvinte profundo, alguém que oferece o presente do seu silêncio atento para que o outro possa se expressar. Livra-me da necessidade de preencher cada pausa com palavras. E mais importante, ensina-me a amar o silêncio contigo. Momentos em que eu não peço nada, apenas estou em tua presença, ouvindo, contemplando, permitindo que a minha alma se aquiete e se alinhe com o teu espírito. Que o silêncio não seja para mim um vazio a ser preenchido, mas um espaço sagrado para encontrar a ti e a mim mesmo de uma forma mais profunda. Eu peço por um milagre em minha percepção. Peço que tu me dês os teus olhos para ver as pessoas. A minha visão é tão limitada, Senhor. Eu sou rápido em julgar pela aparência, pelas palavras, pelas ações. Eu coloco rótulos, crio estereótipos e muitas vezes deixo de ver o coração. Mas tu vês o coração. Peço que me emprestes os teus olhos para que eu possa ver as pessoas ao meu redor da mesma forma que tu as vês. Que eu veja além dos seus erros e veja a sua necessidade de graça. Que eu veja além da sua arrogância e veja a sua insegurança escondida. Que eu veja além da sua hostilidade e veja a sua dor. Que eu veja em cada pessoa, não importa quão diferente de mim, um ser criado à tua imagem, alguém por quem Cristo morreu. Que essa nova visão transforme radicalmente a minha maneira de interagir com o mundo, enchendo o meu coração de uma compaixão e de um amor que só podem vir de ti. Guarda-me, Senhor, da sabedoria deste mundo, que a tua palavra diz que é loucura diante de ti. O mundo me ensina a buscar o meu próprio interesse em primeiro lugar, a ser esperto, a levar vantagem, a colocar a minha segurança no dinheiro e no poder. O mundo aplaude a arrogância e despreza a humildade. O mundo valoriza o que é visível e zomba do que é invisível. Eu renuncio a essa sabedoria. Eu não quero ser guiado por ela. Eu escolho a tua sabedoria, que parece loucura para o mundo. A sabedoria de que é melhor dar do que receber, de que os últimos serão os primeiros, de que se perde a vida para ganhá-la, de que a força se encontra na fraqueza e de que o maior de todos é aquele que serve. Dá-me a coragem de viver segundo os valores do teu reino de cabeça para baixo, mesmo que isso me faça parecer um tolo aos olhos do mundo. Prefiro ser um tolo para o mundo e sábio para ti. Dá-me uma perspectiva eterna, ó Deus, a sabedoria para investir a minha vida naquilo que realmente importa. É tão fácil ser consumido pela urgência do agora, pelas demandas do dia a dia, e esquecer que esta vida é apenas um sopro, uma preparação para a eternidade. Peço que tu me ajudes a enxergar cada decisão e cada atividade de hoje através das lentes da eternidade. Que eu me pergunte: isso terá valor daqui a 10, 20, 100 anos? Isso está contribuindo para o teu reino eterno? Ajuda-me a investir meu tempo, minha energia e meus recursos não em tesouros que a traça e a ferrugem destroem, mas em tesouros no céu. Que eu invista em meu relacionamento contigo, em minha família, em servir aos outros e em compartilhar o Evangelho. Que ao final da minha vida, eu não olhe para trás com o arrependimento de ter gasto meu tempo com o que era fútil, mas com a alegria de ter vivido para o que é eterno. E para que eu continue crescendo em sabedoria, eu peço por um espírito perpetuamente ensinável e corrigível. O maior inimigo da sabedoria é o orgulho de achar que já se sabe o suficiente. Livra-me dessa armadilha, Pai, que eu nunca chegue a um ponto em que eu me sinta tão maduro ou experiente que não possa mais ser ensinado. Mantenha o meu coração macio e a minha mente aberta. Que eu esteja pronto para aprender com qualquer pessoa que tu colocares em meu caminho, seja ela mais velha
ou mais nova, mais instruída ou mais simples. E, acima de tudo, que eu esteja sempre pronto a ser corrigido pela tua palavra e pelo teu Espírito. Quando tu me mostrares uma área em que estou errado, dá-me a graça de me arrepender rapidamente e de mudar de direção, sem dar desculpas. Que eu seja como uma argila sempre maleável nas tuas mãos de oleiro. Até mesmo em minhas horas de lazer, peço pela tua sabedoria. Vivemos em uma cultura com tantas opções de entretenimento e muitas delas são vazias, inúteis ou até mesmo prejudiciais à nossa alma. Guia-me, Senhor, a escolher formas de descanso e de recreação que verdadeiramente restaurem o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Ajuda-me a encontrar prazer em coisas que são puras, saudáveis e que te honram. Que o meu tempo de lazer não seja uma fuga da realidade, mas uma parte integrante de uma vida equilibrada e santa. Dá-me discernimento para rejeitar entretenimentos que banalizam o pecado, que promovem valores contrários ao teu reino, ou que simplesmente enchem a minha mente de lixo. Que até o meu descanso seja um ato de adoração, uma forma de cuidar bem do templo do teu espírito, que é o meu corpo, e que eu possa descobrir, Senhor, a alegria profunda que acompanha uma vida de sabedoria. A tua palavra em Provérbios diz que a sabedoria é a árvore de vida para os que a abraçam, e felizes são todos os que a retêm, e que os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. Eu quero experimentar essa felicidade, essa delícia, essa paz. Eu creio que viver segundo a tua orientação não é um fardo pesado, mas o caminho para a vida abundante que Jesus prometeu. Que eu encontre um profundo prazer em fazer as escolhas certas, em ver meus relacionamentos florescerem, em ter uma consciência tranquila e em saber que estou agradando a ti. Que essa alegria se torne a minha maior motivação para continuar buscando a sabedoria todos os dias da minha vida, provando e vendo que o Senhor é bom. Finalmente, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pela sabedoria que tu já me deste no passado. Obrigado por cada vez que tu me guiaste, me livraste de uma decisão tola, me deste uma palavra certa para dizer. Obrigado pelas lições que aprendi, mesmo as que vieram através de momentos difíceis. E eu te agradeço em adiantado pela sabedoria que sei que tu me darás em resposta a esta oração. Eu confio em tua promessa de que, se eu pedir, tu me darás liberalmente. Então, eu já recebo pela fé a porção de sabedoria que tu tens para mim hoje. Eu te louvo porque tu não és um Deus que nos deixa sozinhos para descobrir o caminho, mas és um Pai amoroso que tem prazer em nos guiar, nos ensinar e nos encher com a sabedoria que flui do teu próprio coração. Obrigado, Deus, pela dádiva da sabedoria. Concede-me, ó Deus, a sabedoria para discernir os tempos e as estações da minha própria vida. Assim como o agricultor sabe a hora de arar, de plantar, de regar e de colher, eu peço que tu me ensines a entender em qual estação espiritual eu me encontro. Se estou em uma estação de plantio, dá-me a diligência para semear a tua palavra e as boas obras, mesmo que os frutos não sejam visíveis. Se estou em uma estação de espera e de silêncio, dá-me a paciência para confiar no teu trabalho invisível debaixo da terra, sem desanimar. Se estou em uma estação de colheita, dá-me um coração grato e generoso para celebrar e repartir as tuas bênçãos. Livra-me de lutar contra a tua vontade, tentando apressar o que precisa de tempo ou me acomodando quando é hora de agir. Que eu possa fluir em harmonia com o teu calendário divino para a minha vida. E como resultado dessa sabedoria, eu peço por um coração quieto e estável. A tua palavra diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas o homem sábio é como uma casa construída sobre a rocha. Eu quero ser essa casa, Senhor. Firma o meu coração em tua verdade, para que eu não seja abalado pelas tempestades das circunstâncias ou pelos ventos de doutrinas estranhas. Que a minha alma encontre um centro de gravidade em ti, um lugar de profunda tranquilidade e segurança.
Que mesmo quando o mundo ao meu redor estiver em caos, eu possa manter uma paz interior que testifica do teu governo em minha vida. Livra-me da agitação, da ansiedade e da reatividade. Que o meu espírito seja sereno e confiante, não por negação da realidade, mas por uma fé absoluta na tua sabedoria soberana que rege todas as coisas. Dá-me, por favor, sabedoria para lidar com a oposição e a crítica. Sei que ao procurar viver uma vida que te agrada, inevitavelmente encontrarei incompreensão, julgamento e até mesmo hostilidade. Nesses momentos, a minha reação humana é a de me defender, de retaliar, de querer provar que estou certo. Mas eu peço pela sabedoria de Jesus. A sabedoria que soube quando responder a uma pergunta e quando permanecer em silêncio diante dos acusadores. A sabedoria que respondeu com graça, mas também com uma verdade que desarmava os adversários. Dá-me um espírito manso, que não precise ganhar todas as discussões. Dá-me a segurança da minha identidade em ti, para que a opinião dos outros não me desestabilize. E que, mesmo diante da oposição, o meu comportamento seja tão cheio de sabedoria e graça, que ele se torne a minha maior defesa e um testemunho do teu poder. E que uma das maiores manifestações da tua sabedoria em mim seja o contentamento. Ensina-me, Senhor, o segredo que o apóstolo Paulo aprendeu, a estar contente em toda e qualquer situação. Liberta-me da tolice do consumismo, da busca incessante por mais, da crença de que a minha felicidade está no próximo carro, na próxima casa, na próxima promoção. Essa é uma corrida que nunca tem fim e que só gera frustração. Eu peço pela sabedoria de encontrar a minha alegria e a minha satisfação em ti. Que a tua presença seja o meu maior tesouro. Que o teu amor seja a minha maior riqueza. Que eu possa dizer com sinceridade: tendo o sustento e com que me cobrir, esteja eu contente. Que esse contentamento divino me liberte da ansiedade, da inveja e da murmuração, e me encha de uma paz e de uma liberdade que o dinheiro não pode comprar e que o mundo não pode entender. Agora, com um coração que busca ser sábio, eu intercedo por aqueles que são simples e ingênuos. Eu oro, Pai, pelos jovens da minha família e da minha comunidade. Protege as suas mentes das mentiras e das filosofias enganosas deste mundo. Dá-lhes a sabedoria para escolher boas amizades, para tomar decisões que honrem a ti e para não cederem às pressões que os levariam para longe do teu caminho. Oro também por aqueles que são novos na fé, os bebês espirituais. Cerca-os com a tua proteção. Dá-lhes líderes e mentores sábios que os alimentem com o leite puro da tua palavra. Guarda-os de serem levados por ventos de falsas doutrinas ou de serem enganados por lobos em pele de cordeiro. Desperta em mim e na tua igreja um senso de responsabilidade para cuidar, proteger e discipular os mais vulneráveis, guiando-os com paciência no caminho da verdadeira sabedoria. Peço também, ó grande Criador, por uma sabedoria criativa. Tu não és apenas um Deus de regras e de lógica. Tu és um artista de beleza e de imaginação infinitas. Assim como deste sabedoria, entendimento e habilidade a Bezalel e a Oliabe para construir o tabernáculo, com toda a sua beleza e significado, peço que tu me inspires com a tua criatividade. No meu trabalho, dá-me ideias novas e soluções inovadoras. Na minha casa, dá-me criatividade para criar um ambiente de paz e de beleza. No meu ministério, dá-me formas criativas de comunicar o teu evangelho eterno de uma maneira que alcance o coração das pessoas hoje. Que a minha vida não seja uma repetição monótona, mas uma tela onde a tua sabedoria criativa possa pintar algo novo, belo e único, que reflita a glória do maior de todos os artistas. Dá-me a sabedoria da prudência, Senhor, para que eu possa ver e evitar as armadilhas da tentação. O livro de Provérbios está cheio de alertas sobre os perigos do caminho do ímpio, sobre as seduções que levam à morte. Eu peço que tu aguçes a minha visão espiritual para que eu reconheça uma tentação de longe.
E mais do que isso, dá-me a prudência para nem sequer me aproximar do território do inimigo. Ajuda-me a fazer escolhas preventivas que me mantenham longe de situações, lugares ou companhias que poderiam me levar a tropeçar. Que eu não brinque com o pecado. Que eu não teste os meus próprios limites. Que eu tenha um santo medo de te desagradar. E que esse temor seja o princípio da minha sabedoria, me guiando a fugir da aparência do mal e a buscar refúgio em ti. Que eu seja sábio e vigilante, guardando o meu coração acima de todas as coisas. Eu te peço, Pai, pela sabedoria de viver uma vida equilibrada. Em minha humanidade, eu tenho a tendência de ir para os extremos. Ou trabalho demais e negligencio a minha família e o meu descanso, ou descanso demais e me torno preguiçoso e irresponsável. Ou me foco tanto no espiritual que me esqueço das minhas responsabilidades práticas, ou me torno tão materialista que a minha vida espiritual seca. Eu peço pelo teu equilíbrio. Ensina-me a harmonizar todas as áreas da minha vida. Ajuda-me a estabelecer limites saudáveis. Dá-me discernimento para saber quando é hora de trabalhar com afinco e quando é hora de parar e descansar. Mostra-me como ser um cidadão engajado neste mundo sem ser contaminado por ele. Que a minha vida seja um testemunho da beleza de uma fé integrada, onde o sagrado e o secular se encontram em uma harmonia que te glorifica. E eu declaro agora a minha total e absoluta dependência do teu Espírito para receber e viver essa sabedoria. Eu renuncio a toda confiança em minha própria inteligência, em minha experiência de vida ou em minha educação. Tudo isso é limitado e falho. A verdadeira sabedoria não é algo que eu possa alcançar, mas um dom que eu recebo. Por isso, eu peço por uma unção fresca do Espírito de sabedoria e de revelação. Que o teu Espírito Santo seja o meu professor particular, o meu guia em tempo integral. Que ele me ilumine para entender a tua palavra. Que ele me convença do pecado, da justiça e do juízo. Que ele me dê o discernimento instantâneo em situações de pressão. Que eu aprenda a andar no Espírito, a ser sensível à sua voz e a depender dele em cada momento. Sem ele, sou um tolo. Com ele, tenho acesso à mente de Cristo. E com base em tudo isso, eu termino esta parte da minha oração com um coração cheio de esperança. A tua palavra em Provérbios está repleta de promessas para aqueles que encontram a sabedoria. Ela é mais preciosa que os rubis. Ela é árvore de vida. Ela traz vida longa em sua mão direita e riquezas e honra em sua esquerda. Seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas são paz. Senhor, eu creio nessas promessas, e porque estou buscando a tua sabedoria acima de tudo, eu antecipo com alegria o florescer desses frutos em minha vida. Eu espero por uma vida de paz, de propósito, de segurança e de profundo contentamento. Não porque eu mereça, mas porque tu és fiel à tua palavra. E esta esperança me enche de ânimo para continuar a jornada, buscando a cada dia ser um pouco mais sábio, um pouco mais parecido contigo. Entendido. Dando continuidade imediata para concluirmos nossa oração com o bloco final. Segue o quinto e último bloco, com os parágrafos 41 a 50 da oração sobre o tema Descubra o poder da oração que agradou a Deus. A oração continua. E eu oro, Pai, não apenas para ter sabedoria para a minha própria vida, mas para deixar um legado de sabedoria para as próximas gerações. Assim como Davi instruiu Salomão e Salomão escreveu os provérbios para os seus filhos, eu peço que a minha vida seja uma fonte de instrução e de inspiração, que os meus filhos, os meus netos e todos aqueles que eu tiver a oportunidade de discipular e mentorear possam aprender com o meu exemplo de uma vida que busca a Ti e a Tua sabedoria acima de tudo. Que as histórias das minhas lutas e das Tuas livranças, das minhas perguntas e das Tuas respostas se tornem para eles um mapa que os ajude em sua própria jornada. Que eu possa transmitir não apenas conhecimento, mas uma paixão por Ti, o Deus de toda a sabedoria. Que o meu maior legado não sejam bens materiais,
mas uma herança de fé e de um caminho de sabedoria que eles possam seguir. E que toda a sabedoria que eu possa receber sirva a um único e supremo propósito: exaltar o nome de Jesus Cristo. A tua palavra declara que Ele é a própria sabedoria de Deus encarnada. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Portanto, a verdadeira sabedoria não é um conjunto de regras, mas um relacionamento com uma pessoa. Peço que todo o discernimento que eu receber me leve a conhecer a Jesus mais profundamente, a amá-lo mais intensamente e a servi-lo mais fielmente. Guarda-me de uma sabedoria que me encha de orgulho, que me faça parecer bom aos meus próprios olhos. Que a minha sabedoria sempre me aponte para a cruz, me lembrando da minha necessidade constante de um Salvador. Que no final das contas, a minha vida sábia não faça as pessoas dizerem "que homem sábio", mas que as leve a exclamar "que Salvador maravilhoso ele tem". Com uma decisão firme, eu renuncio hoje ao caminho do tolo, tão claramente descrito em tua palavra. Eu renuncio ao orgulho que não aceita conselhos. Eu renuncio à ira que explode sem controle. Eu renuncio às palavras precipitadas que causam feridas. Eu renuncio ao prazer momentâneo do pecado que leva à destruição. Eu renuncio ao escárnio, à zombaria e à atitude de quem despreza a instrução. Eu escolho deliberadamente o caminho da sabedoria, mesmo que ele seja mais estreito e mais difícil. Eu escolho a humildade, a paciência, a prudência, o temor do Senhor e o amor pela tua palavra. Eu declaro que a minha casa não será uma casa de insensatez, mas uma casa firmada sobre a rocha da tua sabedoria. Eu me separo espiritualmente de toda mentalidade tola e me alinho com o teu coração sábio. Dá-me, por favor, a sabedoria específica para os momentos de sofrimento. É fácil buscar a tua sabedoria quando o mar está calmo, mas é nos meios das tempestades que mais precisamos dela. Quando a dor chegar, dá-me a sabedoria para não te culpar, nem me afundar na amargura. Dá-me a sabedoria para encontrar propósito em meu sofrimento, para entender o que tu podes estar me ensinando ou que caráter tu estás forjando em mim. Dá-me a sabedoria para saber como partilhar a minha dor sem me tornar alguém que só reclama. E dá-me a sabedoria para consolar outros que sofrem, usando a minha própria experiência como uma fonte de empatia. Que os momentos mais difíceis da minha vida se tornem as minhas maiores aulas de sabedoria, onde eu aprendo as lições mais profundas sobre ti e sobre mim mesmo. E que a marca registrada da minha vida sábia seja a gratidão. O tolo, como diz a tua palavra, é ingrato e está sempre focado no que lhe falta. Mas o sábio tem os olhos abertos para reconhecer a avalanche de bênçãos diárias que o cercam. Peço que tu me des um coração sábio que seja também um coração grato. A sabedoria de valorizar a minha salvação. A sabedoria de agradecer pela minha família, pela minha saúde, pelo meu trabalho. A sabedoria de ver a tua mão até nas pequenas coisas. Que a gratidão seja a minha resposta padrão. Que ela seja a primeira palavra em meus lábios pela manhã e a última à noite. Eu entendo que um coração grato é um coração feliz e um coração sábio, pois ele reconhece que tudo o que temos vem de ti e que não merecemos nada. Cultiva em mim, Senhor, esta sabedoria da gratidão. E assim, eu chego a um lugar de entrega final e completa, depois de pedir por um coração sábio e por todas as suas implicações. Eu agora te entrego a minha vida inteira, para que tu a governes com a tua sabedoria. Eu te entrego o meu futuro, que tu conheces perfeitamente. Eu te entrego os meus relacionamentos, para que tu os guies. Eu te entrego as minhas finanças, para que tu as multipliques segundo o teu propósito. Eu te entrego a minha saúde, para que tu a guardes. Eu te entrego o meu ministério, para que tu o uses para a tua glória. Eu paro de tentar ser o rei do meu próprio pequeno trono. Eu te coroo, ó Deus de toda a sabedoria,
como o único e soberano Rei da minha vida. Faça em mim e através de mim, segundo o teu conselho perfeito. Por tudo isso, eu te louvo e te adoro. Tu és o Deus sábio, o único que conhece o fim desde o começo. Os teus planos são perfeitos. Os teus pensamentos são insondáveis. A sabedoria dos homens é loucura diante de ti. Tu confundes os sábios deste mundo e revelas os teus segredos aos humildes. Toda a criação proclama a tua sabedoria infinita, desde a órbita das estrelas até a complexidade de uma única célula. E essa mesma sabedoria está à minha disposição através de Cristo e do teu Espírito. Que honra! Que privilégio! Por isso, eu te exalto, eu te bendigo, eu engrandeço o teu nome. A ti, o único Deus sábio, seja a glória, a majestade, o domínio e o poder, por todos os séculos dos séculos. Com base em tudo que orei, eu descanso na confiança da tua resposta generosa. Assim como teu coração se alegrou com o pedido de Salomão, eu creio que esta minha busca sincera por um coração sábio também te agrada. E porque eu busquei primeiro aquilo que valorizas, eu confio plenamente que tu cuidarás de todas as outras coisas. Eu não preciso viver ansioso sobre o meu futuro ou as minhas necessidades, pois eu entreguei a minha vida nas mãos do Pai, mais amoroso e mais sábio que existe. Eu creio na tua bondade, eu creio na tua generosidade. Eu creio que tu és um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos muito além do que eles pedem ou pensam. A minha confiança não está no que eu posso fazer, mas no que tu, em tua sabedoria, já estás fazendo. E eu selo esta oração, cada pedido, cada confissão, cada declaração de fé, no nome que é a própria encarnação da sabedoria de Deus, o nome de Jesus Cristo. Em seu nome, eu afirmo que recebi um coração sábio e que andarei em sabedoria todos os dias da minha vida. E todo o meu ser, em unidade com o céu, declara com uma fé firme e resoluta: Amém. Que assim seja, está estabelecido. A minha oração foi ouvida, a minha petição foi concedida, e a minha vida será um testemunho da glória do Deus sábio, a quem eu sirvo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se esta oração por um coração sábio, como o de Salomão, ressoou com o desejo mais profundo da sua alma, declare isso com fé nos comentários. Escreva: Eu busco a tua sabedoria, Senhor. Que essa seja a sua declaração pública de que você está escolhendo buscar primeiro o que agrada a Deus, confiando que Ele cuidará de todo o resto. Se você precisa de sabedoria para uma área específica da sua vida, compartilhe seu pedido para que possamos orar juntos. Lembre-se, somos uma família que se fortalece em oração. E se esta mensagem te inspirou, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esta oração com alguém que precisa tomar decisões importantes e anseia pela orientação de Deus. Que a sabedoria do alto guie cada um dos seus passos. Que a paz de Cristo seja o resultado das suas escolhas e que a sua vida glorifique ao nosso Deus sábio, hoje e sempre. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima oração.